irmãos a abrirem as escrituras no livro de Tiago, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar muito fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Deus Santo, nós nos colocamos diante da Tua palavra mais uma vez. E nela meditamos e desejamos ansiosamente ouvir aquilo que a revelação do Senhor traz para nós nesse dia. Clamamos que o Senhor use, Pai, o pregador como um instrumento nas Tuas mãos para trazer a Tua palavra, ainda que o pregador seja falho, ainda que nós todos sejamos duros de coração, que o Espírito Santo, Pai, faça a obra sobrenatural de realmente nos trazer o ensino para que nós possamos ser edificados e, saindo daqui, praticar aquilo que ouvimos, Pai, em vidas que se manifestam em luz desse mundo, sempre visando a honra e a glória do Teu nome. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma frase bastante comum que eu tenho ouvido é que nós vivemos em tempos de injustiça, de iniquidade. Vivemos em tempos difíceis. Às vezes também dizemos muito: o Brasil é o país da injustiça. E pensando sobre isso, eu fiquei me perguntando, quando a gente fala assim, parece que a imagem na nossa mente é que se nós vivemos hoje em tempos de injustiça, é porque talvez outros tempos fossem tempos de justiça. Quando a gente fala que o Brasil é o país da impunidade, talvez a gente tenha em mente que exista um país da justiça por aí. A gente clama e anseia por tempos de justiça, por um país de justiça, em lugares melhores. Parece que o nosso coração está clamando por esse lugar, por esse tempo, por essa pátria. Mas nessa terra eu acho que fica muito claro para nós que esse país justo não existe. Esses tempos de justiça nunca existiram.
Quando a gente lê textos como que a gente lê hoje em Tiago, a gente vê o mesmo clamor e o mesmo anseio. Por que os poderosos continuam oprimindo? Por que o injusto continua prosperando? Por que parece que às vezes o clamor do pobre e do oprimido não é ouvido? Se alguém me obrigasse a dar um palpite, eu não conseguiria apontar para um lugar em que realmente houve esse reino de justiça. Alguns poderiam dizer, talvez lá na Inglaterra, quando os puritanos estavam no poder, mas tinha justiça do mesmo jeito. Talvez em Genebra, no início da reforma, tinha injustiça do mesmo jeito. A corrupção da natureza humana, ela, infelizmente, ela não mudou desde os primeiros tempos. E a gente tem ouvido, desde o primeiro século, desde o tempo em que Tiago está escrevendo essa carta aqui, talvez a carta mais antiga das Escrituras, o mesmo clamor por justiça, o mesmo desejo que as coisas mudem. Entretanto, nós, como servos de Deus, nós temos uma esperança de que as coisas podem e que elas vão mudar. Tiago nos lembra disso no texto de hoje. O juiz está nas portas, está aqui, está batendo na porta, e as coisas vão mudar em breve. Então, no texto de hoje, eu gostaria que os irmãos meditassem em 3 temas principais, e a gente vai repetindo ele para que a gente possa guardar bastante no coração. Mas o primeiro é: o juiz está às portas para destruir os opressores. Queria que os irmãos lessem a uma só voz os versículos de 1 a 6 desse texto. Atendei agora, filhos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de graça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de levar-vos com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias, eis o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os valores dos efeitos penetraram a terra dos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes encontrado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado de matar o justo, sem que ele vos faça resistência. Irmãos, como é de costume para Tiago, um tom de exortação, um tom bem forte, ele usa palavras fortes, ele é um homem, a gente vê firme mesmo, e aqui ele continua condenando algo que ele começou lá no capítulo 1 da carta. Os irmãos vão lembrar que no capítulo 1 ele dizia justamente sobre alguns ricos que estavam se chegando às sinagogas, onde os cristãos do primeiro século ainda se reuniam, e eles eram tratados com uma deferência absurda, simplesmente por eles serem ricos. Então, às vezes, tiravam o pobre do lugar que ele estava sentado para o rico poder sentar lá e falavam: você fica em pé aí, ou então senta aqui debaixo do pé do rico aqui. Mas era aquela coisa de opressão mesmo. Eles próprios entregavam tudo aos ricos, menosprezavam os pobres, e Tiago condena, dizendo: mas não são esses mesmos ricos e poderosos que te jogam nos tribunais, que te oprimem, que tomam de vocês, e ainda assim vocês têm se jogado diante deles e oprimido o pobre, seu irmão. E Tiago retoma agora no capítulo 5, mas agora ele não está falando mais sobre como a igreja primitiva tratava os ricos, e sim sobre os próprios ricos e as condutas que eles estavam tendo naqueles tempos. E a gente vê que de fato essa classe tinha usado e continuava usando o poder deles para oprimir e para desprezar e para roubar e perseguir o pobre. E quando ele tratava dessa questão, da acepção de pessoas, então, o
problema era com a igreja, mas agora ele vai tratar com o problema do próprio rico, do próprio opressor e como que ele estava usando as riquezas deles. As acusações que ele levanta são essas: eles recebiam dinheiro de forma indevida, então eles eram corruptos, eles contratavam trabalhadores para realizar algum trabalho e não pagavam depois, e eles eram poderosos o suficiente para não serem punidos por isso. Então esses eram os problemas principais que eles estavam lidando ali. Corrupção, em sentido de tomar dinheiro que não é seu por vias indevidas, e oprimir o trabalhador e reter o salário dele injustamente. E esses trabalhadores, a gente precisa de colocar as coisas no lugar. Eles provavelmente eram tão pobres, mas tão pobres, que eles recebiam pelo dia. O que significa que se aquele homem trabalhasse o dia inteiro e no fim do dia ele não recebesse o salário dele, ele e a família dele iam passar fome naquele dia. Ele não teria o dinheiro para comprar a comida que ele precisava para aquele dia. Então, era uma seriedade muito maior do que a gente pensa. Reter o salário é algo sério, mas ali você vai realmente garantir que alguém vai passar fome. E eles eram tão pobres que eles não tinham nem a quem recorrer. Eles não tinham condições de ir até um juiz, de ir até um procurador e denunciar aqueles ricos. Aqueles ricos eram influentes. Eles era como se hoje, sei lá, se arruma confusão com um juiz aqui no Brasil, você vai denunciar para quem? O cara é juiz, não tem a quem se recorrer. Então essa era próximo disso, sim. Não havia mesmo o que fazer. E eles se aproveitavam disso. E às vezes o que eles faziam? Ele trabalhava um dia, não recebia o salário. No dia seguinte ele ia para trabalhar e ele não tinha dinheiro nenhum para a comida daquele dia. E aí ele pegava um empréstimo com o empregador dele para poder ter comida. E agora o empregador dele, ele tinha uma dívida e ele ia sendo feito cada vez mais de escravo, ao ponto que ele estava tão enrolado que ele de fato era um escravo e não tinha mais o que fazer. E era assim que esses ricos iam conseguindo aumentar suas posses. Eles iam oprimindo, eles iam tomando, eles iam tirando, eles iam se tornando cada vez mais poderosos. Um dos profetas, não sei se foi Isaías ou Amós agora, mas me fugiu, ele denuncia isso, que os ricos começavam a comprar tanto terreno, tanta casa, que o pobre já não tinha onde morar sobre a terra mais, de tanta riqueza que eles tinham acumulado. Esse era o nível que a riqueza havia chegado ali. Hoje a gente vê coisas semelhantes acontecendo. Existem grandes empresas comprando bairros inteiros. E aí as pessoas todas vivem de aluguel na propriedade dessas empresas. Ou seja, eles de fato já chegaram a um ponto em que eles compraram tanta terra que o pobre não tem onde morar mais. O pobre precisa de pagar ele para ter onde morar. Isso não é estranho a nós. Isso está muito próximo. Hoje a gente vê isso no dia a dia. De fato, os grandes, os muito poderosos, têm se tornado cada vez mais poderosos e têm conseguido acumular riquezas para si e usar essas riquezas para oprimir ainda mais. A gente vê que a lei de Moisés tinha muitos preceitos para que os ricos não abusassem do direito deles. Então, por exemplo, dentro de Deuteronômio 24, a gente vai ter que os ricos são proibidos de invadir a casa do pobre para tomar um penhor dele. Ele era proibido de manter o penhor durante a noite, então se um pobre entregasse a capa que ele tinha para dormir de penhor, falando, olha, eu vou te pagar depois, o rico não tinha direito de segurar esse penhor durante a noite, porque o pobre precisava do cobertor para dormir, ele não poderia passar frio. Era obrigatório que o salário do trabalhador fosse pagado exatamente no dia estipulado, nem antes nem depois, justamente porque o trabalhador estava contando com aquilo, precisava daquele dinheiro para não passar fome. E a gente vê pelo texto de Tiago que a lei de Moisés, nesse sentido, e em outros também, já estava sendo completamente jogada fora por aqueles homens, e eles estavam fazendo o que quisessem, porque eles tinham poder para isso, e não tinha ninguém que se impunha contra eles. O contraste dos pobres, com os pobres que tem ali no capítulo 2, é muito gritante. A gente vê no capítulo 2, falando que haviam irmãos que não tinham nem o que vestir, não tinham nem o que comer, e por outro lado, havia dentro da mesma sinagoga, dentro da mesma igreja, homens que estavam se regalando, estavam ricos, estavam cheios de posses, tinham trajes de luxo, tinham todo tipo de regalia mesmo. E é inadmissível que seja assim. Como que é possível? Numa mesma congregação, numa mesma igreja, você tenha pessoas vivendo no luxo, se dando de tudo do bem e do melhor para si mesmo,
e o irmão passando fome. Isso é inadmissível, mas era exatamente o que estava acontecendo ali. Você tinha na mesma congregação ricos demais e pessoas na miséria, e eles não tinham problema nenhum com isso. Pelo contrário, eles desprezavam o pobre e davam luxo para o rico. Vejam quanto a mente daquelas pessoas tinha se tornado distorcida pelo materialismo mesmo, por mamon, pelo Deus das riquezas que eles já tinham começado a adorar. Então Tiago, ele ataca, desde o início da carta, ele está atacando esse tipo de conduta e está dizendo justamente que os ricos continuavam, inclusive, orando mal. Vejam que no capítulo 4, quando a gente falou sobre motivos de oração que eram indevidos, uma das coisas que Tiago fala é: vocês oram e não recebem o que vocês pediram, porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para poder esbanjar nos seus próprios prazeres. Então, olha, vamos criando essas cenas. Aqui você tem uma igreja, um irmão dessa igreja é rico, ele tem de tudo. Ele está vendo que dentro da mesma igreja tem um irmão passando fome, e ele está ajoelhado diante de Deus, pedindo mais dinheiro para poder esbanjar e se regalar nos seus prazeres. Ele ainda não acha que ele tem suficiente. Ele está, como o Tiago fala, ele está engordando no dia da matança, ele está comendo a carne toda do rebanho dele ali, está cheio, está próspero, está gordo. Ele está vendo o irmão dele passar fome e ele ora para Deus e fala: Deus, eu quero mais. Deus não é suficiente para mim. Eu preciso de mais, mais e mais. E Tiago fala para esses irmãos: Deus não vai atender a sua oração. Deus não vai responder, porque vocês estão pedindo mal, vocês estão pedindo para satisfazer seus desejos carnais, ao invés de dar assistência para o irmão que precisa. Tem irmão precisando de ajuda e você está pedindo mais prazer, mais riqueza, mais dinheiro. E agora, Tiago deixa muito claro que a condenação para esses homens que devastavam os mais pobres para poder acumular riqueza, a própria riqueza deles estava mostrando para eles qual seria a condenação deles. Tiago fala: suas riquezas estão corruptas. E aqui, quando a gente vê corrupta, parece corrupta no sentido moral. No Brasil a gente usa muito essa palavra de corrupção, da corrupção moral, desvio de dinheiro, corrupção do governo. Mas o sentido original dessa palavra que Tiago está usando, corrupto, é podre. Podre de apodrecimento, de decompondo, de estado mesmo de decomposição, está dando verme, está se desfazendo. O que Tiago está falando? Ele está falando: essas vestes de luxo que vocês andam estão apodrecendo, elas rasgam, a traça come, vocês estão vendo elas ficando velhas, estão vendo elas ficando rotas, estão vendo elas desbotarem, desfiarem. O dinheiro, os bens que vocês têm estão acabando. Tudo isso que vocês têm, tudo isso que vocês estão acumulando, vocês olham para eles, vocês veem que isso está passando, vocês veem que isso está acontecendo, vocês veem que isso está acabando. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: a mesma podridão que está comendo a riqueza de vocês vai comer sua carne um dia. Será que vocês não olham e não percebem isso? Esse que é o clamor de Tiago. Tiago está falando: o próprio Deus que vocês criaram para vocês está apodrecendo diante dos olhos de vocês. Vocês sabem que vocês vão apodrecer igualmente e vocês continuam colocando a esperança de vocês nisso. Olha a loucura, olha a insanidade dessas pessoas. Elas estão matando o pobre para adquirir algo que vai apodrecer, e eles próprios vão apodrecer. E o Tiago, ele nos convida justamente para isso. No capítulo 2 ele fala isso. Em que o rico deveria se gloriar? Na sua insignificância, por entender que ele, como a erva, um dia ele vai passar, ele vai morrer, vai acabar. Esse é o motivo. Tiago fala que ricos, se vocês querem se gloriar em alguma coisa, gloriem-se no fato de que vocês entendem que vocês vão passar, que essa vida é passageira. É nisso que vocês vão se gloriar, e mais nada, não é nas riquezas. E hoje, talvez isso seja mais óbvio ainda para nós, essa questão da podridão das riquezas. Porque a gente vive num tempo em que as coisas são tão descartáveis que é óbvio. O celular que você tem, daqui a 3, 4 anos, ele já está ultrapassado. Às vezes no mesmo ano ele já está ultrapassado. O carro começa a dar manutenção, começa a ficar velho, começa a estragar. A casa, aquela casa maravilhosa que você construiu e reformou, e ela é linda, dá uma infiltração ali, dá um rachador aqui.
A roupa hoje dura até menos talvez do que a roupa daquela época, porque ela é feita para acabar mesmo. A gente olha para o que a gente tem hoje, o sapato, o tênis lá da moda, a roupa mais bela, tudo vai ficando ultrapassado, tudo vai acabando, coisas novas vão chegando, e a gente vai olhando a falta de valor que essas coisas têm. E o mais impressionante para nós hoje é que nós olhamos para isso, para o fato de que todas as coisas hoje, amanhã já não tem valor mais, e ao invés de a gente falar, peraí, então isso aqui não vale nada, o que a gente faz é, deixa eu continuar correndo atrás do final, porque isso aqui já não me presta mais, então eu preciso de uma outra coisa. A viagem que eu fiz essa semana, eu já fiz a viagem, as fotos já estão no Instagram, já postei tudo, já tive esportivo, não tem mais. Agora eu preciso fazer outra viagem, para eu poder fazer outra postagem, para as pessoas poderem ver, porque se eu continuar postando não vai dar ibope. Experiências, e é incrível isso, porque hoje algumas pessoas talvez estão sentadas aí no banco e pensam, eu não sou assim não, eu curto a vida, eu não fico preocupado com o carro, com casa, mas você fica preocupado com experiências. É a viagem, é a aventura, é aquele café chique que eu vou lá na Savassi, que é super legal, que vai ter um cafezinho, um desenhozinho lá em cima para eu tirar uma foto e vou postar. É experiência, é isso que eu quero. A questão é, eu não estou satisfeito, por quê? O que tinha valor para mim hoje, amanhã não tem mais. E eu olho para isso e eu não percebo que o problema está nas coisas que não têm valor. Não, eu preciso de mais. Se eu tiver mais, vai ter valor. E se eu constantemente continuar consumindo, uma hora eu vou ficar satisfeito. E a gente passa anos e anos e anos e anos correndo atrás do rabo e não percebe. Não, o problema não é que eu ainda não tenho o suficiente. O problema é que o que eu estou procurando não vale nada. E é o que o Tiago está falando. Olhem para a podridão das riquezas de vocês. Olhem para a podridão e para o passageiro que vocês têm hoje. Olhem para quando está tudo acabando e percebam, eu vou acabar do mesmo jeito. A minha carne vai ser devorada pela mesma podridão que apodrece tudo que está aí. Essas coisas não têm valor. Pelo que então que nós estamos correndo atrás, irmãos? Pelo que nós estamos buscando? A acusação de Tiago é essa: irmãos, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Se vocês continuarem correndo a vida inteira atrás do novo, da novidade, do maravilhoso, quando vocês morrerem, vocês não vão correr atrás disso mais. Vai acabar. Essa é a acusação de Tiago. Isso já tinha sido mencionado lá no capítulo 2, quando ele falou, que os ricos tinham significância. E agora ele está falando: só o Senhor pode resgatar vocês dessa podridão. Não existe outra forma. Essa é a lembrança que vocês precisam de saber. O inimigo que vocês têm, que é a podridão, que é a morte, que vai te tomar, só Deus vai poder livrar. E essas palavras, essa advertência de Tiago vão ter duas funções. A primeira, que é a mais óbvia, é inserir temor no coração dos poderosos. Os poderosos daquele tempo, que estavam atacando e tomando tudo do povo, tinham que temer, porque eles iam ser julgados, porque em breve as coisas iam passar e eles iam estar diante do juiz. Para a igreja de hoje, fica a pergunta: se os ricos daquela época estavam contratando alguém para ceifar os campos, e quando eles entregavam a ceifa, eles não pagavam o salário, hoje eu acho que dificilmente alguém que tem campos para serem ceifados. Pode ser que tenha um fazendeiro aí, mas um grande agricultor por aí, mas eu acho difícil. Mas muitos de nós temos empregados. E a pergunta é muito simples, muito simples. Você paga seus funcionários em dia? Você dá a eles os seus direitos? Você tem tentado fazer todo tipo de maracutaia que você consegue para não dar o direito do seu empregado? De férias, de folga, licença, enfim, o salário no dia certo. Porque para nós que choramos muito que o Brasil é a terra da impunidade, a gente às vezes é parte disso aí. Às vezes a gente dá o nosso jeitinho brasileiro de tudo que é jeito, mas não honra os nossos compromissos. Você tem dívida, irmão, que você não pagou e que você está enrolando para pagar? Você fez um acordo e aí você não cumpriu ele? Ou às vezes você vai comprar uma coisa, você sabe que a pessoa está precisando de vender, sabe que ela está precisando de dinheiro.
Você vai chorando aquele preço, vai botando defeito, vai desgastando o negócio, até que a pessoa que vendeu o negócio para você já nem teve lucro mais, porque ela precisava tanto dinheiro que ela te entrega o negócio, porque você tem dinheiro e ela não, e às vezes você vai, e até você conseguir arrancar. Como que é a sua atitude no dia a dia? Será que você não tem retido do pobre aquilo que é dele de direito? Se você tem, irmãos, o juízo de Deus aí, ele não está. Por outro lado, você tem uma causa diante de Deus, tem alguém que está, você fez um serviço, você não foi pago por ele, tem alguém que está retendo o seu dinheiro injustamente, tem alguém que tem usado o poder dele para tirar de você aquilo que é seu. Meu irmão, fique em paz. Ao justo não falta nada, e ao ímpio Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar dessa pessoa. Essa é a questão da justiça de Deus. Por um lado, ela dá um temor tremendo no nosso coração, porque nós vamos estar diante dele. Por outro lado, ela dá um consolo gigantesco, porque os nossos inimigos também vão estar diante dele. É o que Davi fala, Davi no Salmo, às vezes parece, não, Davi acha que ele era perfeito. Não, mas ele entendia que ele era um homem de Deus, que estava buscando ser justo, e que os ímpios estavam sendo ímpios. E ele vira para Deus e fala, Deus, julga minha causa, julga entre eu e ele e vê quem está certo. Esse é um clamor que a gente pode fazer hoje, irmãos. Ah, mas eu sou pecador, Deus vai ver pecado em mim. Claro que vai, mas você está certo nessa questão? Eu sou justo nessa questão. Deus, julga a minha causa diante dele. Esse é o nosso clamor. E aí, é por isso que às vezes Paulo ficava impressionado com o povo de Corinto. Ele vira e fala, irmãos, vocês estão processando uns aos outros e levando a juízo diante dos ímpios, diante de ímpios, porque a nossa esperança não está aqui na justiça dessa terra, está diante da justiça divina. Ele é o juiz a quem a gente recorre. É a ele que a gente vira e fala, Senhor, eu sei que eu fui honesto, eu sei que eu fui justo, eu sei que o que ele fez comigo está errado, julga minha causa diante dele. Pronto. Essa é a nossa esperança. E essas palavras duras de Tiago é justamente porque ele quer que os poderosos, ele fala, chorem, lamentem porque vocês estão em pecado. Qual é o chamado aqui? Arrependam-se. Vejam que as palavras são duras, mas o que Tiago está chamando é ao arrependimento, mudem, coloquem diante de Deus e chorem e lamentem, percebam que as suas riquezas são podres. Olha o versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. E aí ele começa com as acusações deles. Ou seja, ele está dizendo, olha, ainda é tempo de chorar, ainda é tempo de lamentar. Chorem, lamentem, porque vão vir desventuras sobre vocês, porque o juiz está chegando. Essa é a questão. Por um lado, a gente tem o rico sendo atacado, sendo julgado, sendo acusado. E Tiago está dizendo, olha, se você está usando o seu poder para menosprezar o pobre, se você não está satisfeito com o que Deus está te dando, você quer sempre mais, não para de chorar e de clamar por mais, Deus vai te julgar. Mas por outro lado, ele vai trazer consolo ao oprimido. Ele vai dizer por que nós podemos dizer como o salmista, Salmo 121:2, que ele diz assim, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o clamor do pobre e do oprimido. Esse é o clamor de quem confia e coloca confiança em Deus. E é isso aqui que Tiago está tratando nos versículos de 7 a 9, com a segunda lição. A primeira, então, o juiz está às portas para julgar o opressor, e agora o juiz está às portas para defender os oprimidos. Eu peço mais uma vez que os irmãos façam a leitura a uma só voz, Tiago 5, de 7 a 9. Sejam, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados.
Tiago começa trazendo essas palavras de juízo para os opressores, mas agora ele vai olhar para o oprimido. Ele vai trazer palavras de consolo. Ele vai dizer que a vinda do Senhor não vai tardar. A volta do Senhor está quase, está aqui, está às portas. E isso nos traz na memória talvez algo que a gente tenha mais a tendência de esquecer. Nossa esperança não é na justiça desse mundo atual, e sim no mundo que virá. O nosso juiz não são os juízes do sistema judiciário, da Suprema Corte, de onde for. O nosso juiz é o juiz, o maior de todos. É o nosso Senhor Jesus. É o nosso Deus que vai vir e vai julgar. A gente vai viver numa terra onde de fato haverá uma justiça divina, inerrante, que vai durar para sempre e que vai ser sobre todos e que não vai fazer exceção de pessoas, porque diante de Deus não existe maior nem menor. Nós somos todos a mesma criatura criada diante dele. Tiago, ele compara o povo de Deus a um campo fazendeiro que semeia e agora ele aguarda com paciência a chuva para vir, para depois ele colher. E ele está dizendo, olha, o trabalhador ele senta e ele espera com paciência. Ele já semeou a terra. Agora ele vai deixar a chuva vir, a planta crescer, e quando tiver a hora ele vai colher. Ele não vai colher a planta nessa hora. Ele não vai ficar brigando com a planta porque ela não cresceu ainda. Ele vai esperar. E é isso que o Tiago fala, olha, vocês têm que fazer a mesma coisa. Tenham paciência. Calma. Tá? O negócio está ruim? Está ruim. O país está injusto? Está injusto. A sua causa está demorando para ter resposta? Tá? Paciência. Paciência. O juiz está às portas. Vejam que do início ao fim da carta de Tiago, o chamado à perseverança do crente é o mesmo. Lá no capítulo 1 ele estava falando, olha, a perseverança produz esperança. E é isso que ele está falando, olha, a esperança que essa perseverança vai produzir é a esperança no mundo que virá. É a esperança no juízo supremo, é a esperança em Deus. Não é a esperança nessa justiça que a palavra de Deus fala que é trapo de imundícia. É a esperança de uma terra de justiça total. A esperança na vinda do Senhor, ela é a âncora que os cristãos seguram firme para segurar nessas tempestades mesmo da vida. Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 17 e 18, não precisa de abrir. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E Jesus diz também em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que o cristão não pode abrir mão da confiança na vinda do Senhor, porque do contrário a gente não tem muita esperança aqui não. É o governo tal, é o fulano, é o ciclano, se isso acontecer, se aquilo acontecer, a gente vive se enganando, a gente vive mentindo, a gente tem planos mirabolantes de que eu vou criar um grupo de política e agora eles vão começar a colocar pessoas em tais lugares. Irmãos, a nossa esperança não está nessa terra, não está. A gente pode tentar melhorar, a gente pode ansiar, pode clamar a Deus por justiça aqui, mas perfeita que não vai ser, e a injustiça vai estar aqui, e a coisa vai acontecer mesmo. E é por isso que Paulo fala isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que Paulo está falando? A sua fé está totalmente segura na ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo aponta para a sua ressurreição. Ou seja, sem ressurreição, se você quer uma ressurreição simbólica de Cristo, como muita gente quereria, porque Cristo ressuscitou no seu coração, a mensagem de Cristo nasce no seu coração quando Ele prega, essa baboseira que a gente não vai perder tempo com isso aqui. Irmãos, isso você pode jogar o resto da vida inteira fora e vai curtir a vida que você só tem ela. Vai oprimir o pobre, vai roubar dele, vai
vai ter tudo que você tem nessa terra, porque é justo. Toma tudo que você tiver dos outros, curte a vida. Você vai morrer, você não vai ser julgado. Aproveita a vida que você tem. Mas se a sua esperança está na ressurreição de Cristo e na palavra de Deus, toma cuidado, viva de acordo com os mandamentos dele e vai descansar. Vai descansar, vai ter paciência, porque o juiz está às portas. Vejam que a resposta do sofrimento do crente é essa. Não é lutar, tirar de esforra, confiar na própria força. Eu vou lá, eu vou tomar, eu vou perseverar. Essa terra é minha. Irmãos, o que Tiago está falando? A Bíblia inteira, de início ao fim. Qual que é a resposta para o sofrimento e para a perseguição? É tomar o poder? É lutar? É fazer uma revolução? É pegar em armas? Não. A resposta da Bíblia do início ao fim é: tenha paciência, confie no Senhor. É por isso que às vezes a gente olha para os mártires lá atrás, no início da igreja, e a gente vê alguns imperadores falando: será que os cristãos não podem morrer? É por isso que eles continuam se jogando aqui para a gente, que continuam sendo atacados aos leões. Quanto mais cristão a gente mata, mais cristão aparece. Eles não estavam tomando governo, não, irmãos, eles estavam morrendo, um atrás do outro, estavam no fila para morrer. E aí, Tertuliano fala que o sangue desses mártires foi uma semente que nasceu novos cristãos dela. Mas o que os cristãos estavam fazendo? Tendo paciência, estavam esperando, eles não estavam enlouquecendo. A gente é ansioso demais, a gente não descansa, a gente não consegue parar, olhar para Deus e falar: é nele que está no socorro. Não, a gente quer fazer. Quando o que a gente devia fazer era colocar o joelho no chão, no nosso quarto, em casa, e orar: Deus, minha causa está aqui, diante do Senhor. Faça justiça, eu espero. Essa é a atitude do cristão. Até lá, irmãos, não tem motivo para a gente ficar surpreso se a injustiça e a opressão continuam, se o mundo continua acontecendo, se o mal continua prosperando. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse mundo é um mundo maldito pelo pecado. Espere, confie, coloquem seus olhos em Jerusalém que está vindo, naquela terra perfeita e santa que virá. A vida eterna é lá, irmãos, a nossa casa é lá. Até lá a gente é peregrino numa terra que não é nossa. Peregrino não tem direito a nada, irmão. Que direito que peregrino tem? Ele está passando pela terra. Nós não temos direitos nessa terra. A verdade é essa. Pela graça de Deus, a gente tem muita coisa já. Muita coisa. A gente está reunido aqui, ó. Não é um direito que a gente tem. No começo da igreja isso aqui não existia. O povo se reunia dentro de cemitério, de catacumba, no meio dos mortos lá para poder cultuar. Em alguns países do mundo também é assim. Nós temos esse privilégio maravilhoso, microfone. A gente pode, quem passar na rua e estiver ouvindo não tem direito de denunciar nossa igreja e fechar ela aqui, porque tem crente ali. Não. Algumas coisas a gente está vendo que até a gente está perdendo. Mas fato é, isso aqui é privilégio. Mas nós precisamos entender isso. Nosso chamado não é para brigar, para lutar, para fazer uma revolução, para atacar. Nosso chamado é para ter paciência, porque o juiz está às portas. É isso que a palavra de Deus nos fala. Só que existe alguma coisa importante a mais aqui. Ele fala para os irmãos que enquanto eles esperam, enquanto eles têm paciência, eles têm uma harmonia dentro da igreja. Olha só, aqui no versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Por que isso parece que esse texto está meio enfiado no chamado à paciência? De repente Tiago começa a falar para de falar mal uns dos outros. E Tiago é insistente nesse negócio, né? A gente vê que não tem uma pregação em Tiago que a gente não toca na questão da fofoca. Porque quando a coisa está ruim, a gente começa a reclamar, a gente começa a achar problema, a gente começa a caçar um culpado. Mas se o pastor não fizesse isso, mas se fulano de tal não tivesse enchendo a paciência, mas isso. E aí a coisa já está ruim. E a gente é pecador, a gente trabalha para deixar ela pior. Parece que a gente já está no fundo do poço e a gente arruma pá para cavar. Não, agora eu vou fundar mais esse negócio aqui. É uma tendência humana, porque a gente é ruim, a gente é pecador. Por que o Tiago está falando? Irmão, vocês já estão sendo oprimidos, vocês já estão sendo
condenados. Já tem gente demais atacando vocês. Para de reclamar uns dos outros. Espera. Aí ele acrescenta. É nesse versículo que ele coloca: eis que o juiz está às portas. E ele fala: não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Então o que ele está falando? Irmãos, o tempo todo eu estou dizendo para vocês: tenham paciência que o Senhor está vindo. Tenham paciência que o Senhor vai julgar. Para de brigar e reclamar uns com os outros, que Ele vai julgar vocês também. Ou seja, o mesmo juiz vale para todo mundo. Certifique-se que vocês tenham andado nos caminhos dele. Então, esse é o critério. Ele fala: olha, o critério que vocês usarem para julgar, vocês vão ser julgados por ele. Nosso Senhor falou isso, né? Mateus 7, de 1 a 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgar, sereis julgados, e com a medida do que tiverdes medido, vos medirão também. Essa é a fala de Jesus Cristo. Tiago tinha falado um pouco antes, na última pregação que a gente expôs, foi justamente isso: olha, vocês estão se fazendo de juízes uns dos outros, ao invés de usar a palavra de Deus para julgar. Se vocês usam a palavra de Deus, perfeito. Mas se vocês estão usando os seus critérios, vocês vão ser julgados também, porque vocês estão querendo ser juízes. E aí Jesus fala: olha, e à medida que vocês estão usando para julgar uns aos outros, vocês vão ser julgados por ela. E é isso, porque se você é o santarrão que acha que dá certo, tropeça para você ver. Tropeça para você ver o que vai acontecer. Eles vão te julgar no mesmo rigor ou até pior. Então, é isso que o Tiago está falando, irmãos. Prezem para ter paz, ter sossego, para ter harmonia dentro da igreja. Vocês já têm problemas demais do lado de fora. Para de reclamar da igreja, para de reclamar do irmão, para de brigar uns com os outros. Tenham paciência. Vocês estão brigando porque vocês são ansiosos. Vocês estão brigando porque vocês não têm paciência. Mas a vida do Senhor é próxima. E a nossa esperança é nela. Esse é esse chamado de Tiago. A gente não pode ficar aqui tornando a situação pior. Se o negócio está difícil, vamos nos unir como igreja. Vamos nos colocar, vamos encher esses bancos aqui no de oração para a gente clamar a Deus, para que as coisas melhorem. Mas é a Deus que a gente clama. E é Deus que resolve a situação. Não sou eu. Não adianta, irmãos, quantos projetos você quiser fazer, quantas coisas você achar que a força do seu braço vai conquistar. Se não tiver debaixo da soberania de Deus, vai tudo para o chão, vai tudo abaixo. Mas se você coloca seu joelho no chão, clama a Deus e fala: Deus, minha causa está aqui, julga ela, mas eu sei que se aqui nessa terra não resolver meu problema, eu tenho uma esperança lá na frente, nos novos céus e na nova terra, que o Senhor vai trazer para mim. E eu vou descansar no Senhor. Se o Senhor não resolver agora, eu tenho certeza, lá na frente o Senhor vai resolver. E pronto, eu descanso em Deus. Esse é o chamado de Tiago, irmão. Tenha paciência. E agora ele vai para o nosso último ponto, trazer como que a gente pode conseguir essa paciência, porque não é natural de nós somos ansiosos. Nosso terceiro ponto: primeiro, então, o juiz está às portas para julgar os opressores. O juiz está às portas para defender o oprimido. E o juiz está às portas. Confie em sua palavra. Versículos 10 e 11. Leamos mais uma vez a uma só voz, irmãos. Irmãos, tomai o modelo e sofrimento na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes que perseveraram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terra misericórdia e compassivo. Então, esses dois últimos versículos da nossa meditação de hoje, Tiago vai trazer o exemplo de Jó, que passou pelas tribulações, foi provado na fé, perdeu todos os bens, perdeu tudo, e no fim ele conseguiu ver a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Deus não só restaurou tudo que ele tinha, mas deu a ele um conhecimento maior do próprio Deus. E esse exemplo de Jó, ele é bem marcante porque todo mundo aqui já leu o livro de Jó, e todo mundo aqui conhece a história. A gente já teve estudos, está tendo de novo um estudo de Jó na nossa igreja. E quando a gente lê o livro de Jó, talvez paciência não seja a palavra que vem na nossa cabeça, não. Porque assim, Jó não pecou contra Deus, mas o tempo inteiro, o livro inteiro de Jó é ele clamando: Deus,
Deus, vê se eu fiz alguma coisa errada, vê se eu mereço isso. E o tempo todo ele está ali, clamando. E talvez a gente olhe e fale assim, Jó não era um cara paciente, não. Ele não parava de clamar, ele não parava, ele fez discursos, capítulos, clamando a Deus pelo que estava acontecendo. E ele chega ao o dia que ele nasceu. E a gente fala, Tiago está mandando eu olhar para a paciência de Jó. Jó tinha paciência? Devia ter, porque a palavra de Deus não é. Não é? Onde que a gente vê essa paciência de Jó? Onde que está a famosa paciência de Jó, que ficou ali clamando o tempo todo? A paciência de Jó é justamente no fato que ele estava clamando o tempo todo. É isso que é engraçado. A gente às vezes acha que ficar pedindo a Deus é impaciência, mas não é. Jó estava clamando a Deus. Jó não saiu numa cruzada para tomar os bens dele de volta. Jó não saiu desesperado e não, eu preciso, vou correr atrás de todos os médicos para curar minha doença, eu estou desesperado, que eu preciso de uma coisa. Jó colocou os olhos em Deus e falou, eu sei que meu Redentor vive. Essa foi a paciência de Jó. Jó estava clamando o tempo todo. E nós, assim como Jó, devemos fazer isso. Nós devemos orar, clamar, buscar o tempo todo. Deus, meu direito é esse. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso de ajuda. Deus, me socorre, o Senhor não está vendo, olha aqui. Mas é a Deus que a gente clama. E essa é a nossa paciência. A paciência cristã não é passividade. A paciência cristã é saber onde a gente recorre pelo nosso socorro. Essa é a paciência de Jó. Ainda que Jó tenha ficado ali, desespero, e amaldiçoou o dia que ele nasceu e fez aquilo tudo. Mas quando a mulher dele virou para ele e falou assim, Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Ele falou, não vou amaldiçoar Deus, porque Deus me deu tudo e Deus tirou tudo de mim. Glorificado seja o nome do Senhor. Jó se recusou a amaldiçoar o seu Deus e a buscar o socorro dele em outras coisas. Jó clamou a Deus o tempo todo, porque ele sabia, nem nos amigos dele ele queria, nem nas respostas fáceis que os amigos dele estavam dando. Jó, você está em pecado, resolve isso aí que você melhora. Ele poderia ter pensado, não, eu vou caçar, eu vou achar o pecado que eu estou cometendo mesmo, que não que eu resolver isso, Deus vai me curar. Não, ele sabia do caráter de Deus e falou, Deus, eu sei que o Senhor vai me livrar. E ele continuou de olho, e ele continuou assim. Os profetas são parecidos, porque os profetas profetizavam muitas vezes sobre o próprio Cristo, e eles nunca viram o profecia deles se cumprir. Isaías mesmo, a gente vê que quantas vezes Isaías profetizava a restauração da nação de Israel em Cristo. Isaías morreu e séculos depois Cristo veio. Jeremias profetizou que o povo de Israel ia voltar da Babilônia e ele não estava vivo para ver. Um comentário interessante do Kistemach, que eu peguei na íntegra aqui, que eu achei que valeria a pena, eu vou ler para os irmãos. Diz assim, ele coloca nesse versículo, ouvimos ecoar uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Então o próprio Cristo falou, olhem para os profetas, vejam o que eles sofreram e tenham a mesma paciência que eles. Kistemach continua. Tiago supõe que seus leitores conheçam essas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que perseveraram e continuam a perseverar. Na introdução de sua epístola, Tiago escreve a bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que persevera sob a tribulação, pois quando tiver suportado a prova, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Mais para o final da sua epístola, ele menciona a perseverança no contexto de uma discussão sobre paciência. Tiago parece dizer que o crente perseverante suporta de maneira ativa as provações e tentações e continua corajoso. O que Kistemach está dizendo aqui? O ensino de Jesus no Sermão do Monte é a base que dá onde Tiago tira esse ensino todo dele aqui. Irmãos, a epístola de Tiago, se a gente pegar ela, a gente vai captando o Sermão do Monte todinho de dentro da epístola de Tiago. Tem a famosa linha de Lutero que ele fala que Tiago é uma epístola de Paulo, que não fala muito de Jesus, mas inteiro o discurso de Tiago nas bem-aventuranças. Jesus está de cabo a rabo em Tiago, do mesmo jeito que Deus está de cabo a rabo em Esther.
mesmo que o nome de Deus não esteja nenhuma vez no livro de Esther. O ensino está aqui, e isso importa para nós. E a última afirmação de Tiago, para arrematar isso, é que o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. E a expressão terna misericórdia, a palavra que Tiago usa é uma palavra só, ela não ocorre em nenhum outro lugar do Novo Testamento. O único lugar é essa expressão que Deus é cheio de terna misericórdia, é aqui na Epístola de Tiago. E ela é uma expressão enfática, é quase exagerada. E ela está querendo dizer que a opressão dos poderosos não significa que Deus não se importe com o oprimido. Pelo contrário, Ele se importa demais. Ele está cheio de terna, de carinhosa misericórdia. Então não só Deus olha para o oprimido, mas Ele olha com carinho para ele. Ele olha com amor para ele. Ele não esqueceu, ainda que ele esteja sendo oprimido. Tiago não cita nenhum versículo das Escrituras diretamente, mas é bem parecido. Mas ele está trazendo algumas verdades das Escrituras, como por exemplo, Êxodo 36, versículo 6, 34, versículo 6. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. E também Salmo 103:8, que diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ou seja, Tiago não tirou isso da cabeça dele, ele tirou das Escrituras. O chamado de Tiago o tempo inteiro é: olha para trás, olha para as Escrituras, encontrem consolo nesse Deus misericordioso. Por isso, a gente sabe que é da natureza de Deus cuidar do oprimido, é quem Ele é. Ele é um Deus que cuida do oprimido. A gente precisa de paciência para confiar nele. E o ensino da palavra não é apenas perseverança, mas perseverança através das promessas da Bíblia. Essa é a chave para a gente conseguir realmente colocar em prática essa paciência. Crer nas Escrituras, nas promessas da palavra de Deus. Ele é através desse conhecimento do que Deus já fez no passado e do exemplo também, positivo ou negativo, dos homens do passado que a gente vê relatado nas Escrituras, que a gente consegue encontrar lições de vida para a nossa vida. Então a gente olha para as Escrituras pelo exemplo dos homens antigos e a gente olha: como é que eu trago isso para a minha vida? É o que a gente está fazendo aqui com essa carta. Esse é o ensino de Tiago. Pega o que está ali atrás e você vai encontrar forças, ensino e aquilo que você precisa para ter a paciência que Deus te pede para ter. Tiago, então, ele quer demonstrar e levar os crentes a meditar a respeito da palavra de Deus. E é interessante, então, que a gente vê Tiago mandando a gente olhar para dois lados. Primeiro ele fala: olha para frente, olha para frente, olha para a vinda de Cristo, olha para Nova Jerusalém, olha para novos céus, para nova terra. Mas aí você pergunta para ele: mas como que eu consigo olhar para lá, Tiago? Olhando para trás. Olha para o que Deus já prometeu, olha para as Escrituras, olha para o que já aconteceu, olha para as promessas que já se cumpriram. E aí, olhando para trás, você vai conseguir olhar para frente. É interessante isso. Nós somos esse povo. Nossos olhos estão sempre no que vai vir, mas a gente está sempre dando uma olhadinha para trás para ver não, o que Deus já fez. Olha o que Deus já fez. Olha o que Ele prometeu. E aí a gente consegue caminhar para frente. Nós somos o povo do livro. Hoje, na aula de EBD, muitos estavam aqui e puderam ver que uma acusação que os nossos irmãos, infelizmente, pentecostais jogam contra nós é que a gente quer colocar um livro entre o homem e Deus. Eles falam: ah, não, mas você não deixa Deus falar abertamente, você não deixa Deus, o Espírito Santo, falar no culto e dar revelação e tudo mais. E a resposta que a gente colocou, e que é a resposta mesmo, é: não, o ser humano é pecador e passível de erro. Eu não vou confiar na palavra humana, mas aqui não tem erro. Então é por isso que a gente coloca sim um livro entre o homem e Deus, porque Deus colocou esse livro, porque nós precisamos dele, porque a gente não consegue. Quem de nós consegue olhar o tempo todo para as promessas de Deus sem a Bíblia? Ninguém consegue, mas a gente precisa das Escrituras. E esse é o chamado de Tiago. Não existe espaço para uma interpretação diferente aqui. A palavra de Deus vai nos fazer perseverar. Afinal de contas, onde mais você buscaria confiança em Deus, se não for na palavra dele? Por isso, irmãos, durante as lutas, dificuldades, nosso chamado é: retorna à palavra, confia nas promessas e tenha paciência. Esperem no juiz que está chegando e temam o juiz também,
porque Ele vai julgar. Concluindo mesmo, última frase praticamente. Os tempos de hoje são difíceis e eram também no primeiro século. Nada mudou. Eles vão continuar sendo assim ao longo da história e não tem dado sinal de mudança não, irmãos. A coisa continua difícil mesmo. Mas nós podemos olhar para uma fonte de esperança eterna, a palavra de Deus e as promessas que Ele fez nela. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei a luta que você tem enfrentado no seu dia a dia. Eu só posso ter uma certeza, e não é revelação: você tem passado por lutas, você tem passado por dificuldades, disso eu tenho certeza. Pensam bem aonde você está buscando a solução do seu problema. E se você já tem buscado no Senhor, tenha paciência. Ele está voltando, Ele está chegando, Ele está ali. Se você não tem colocado, hoje é dia. Coloque sua confiança no Senhor. Entregue sua vida para Ele. Aonde mesmo você está, não precisa de levantar a mão e ir para frente. Mas vamos esperar por Deus. Vamos ter paciência. Esse é o nosso chamado hoje. Vamos clamar a Ele para que Ele nos ajude nisso. Queria convidar o Pedro Ricardo para